Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Já aviso de antemão, hoje eu tô meio Marge Simpson, então se minha voz falhar, se eu der uma tossidinha aqui e ali, somos todos humanos e vamos entender. Mas vamos passar aqui pelos principais assuntos e aspectos do dia, vamos falar desse vale tudo que está acontecendo na oposição para tentar proteger os ricos e melar a isenção do imposto de renda e que implicações que isso tem, que responsabilidades estão tentando ser jogadas, inclusive, no colo do governo federal. Vamos explicar tintim por tintim disso e vamos voltar num assunto de ontem, porque acabou tendo um novo episódio, não de Tarifa Fatal, mas agora um novo episódio do nosso Star Wars, a ameaça encarnada, porque Donald Trump não está só ameaçando ali demissões em relação aos democratas, mas também deu uma boa afrontada nos militares. Ele não cansa de atacar as pessoas e essa ameaça não é fantasma e nem velada. Ela é muito explícita, sim. Então a gente vai passar por esse assunto também, reunimos os piores momentos das falas, inclusive de ontem, e que foram ali também colocados em relação ao shutdown e ali aos militares que estiveram com o Trump ontem em um momento até meio constrangedor. Vamos passar tintim por tintim disso também. Antes, vamos começar pela nossa agenda, para não perder tempo, porque a gente tem dois assuntos densos, complexos e extensos para falar com vocês. Então já vamos para a agenda, porque às 4h55 na Alemanha saiu o PMI industrial. E aí já vou fazer um apanhadão aqui. Saiu o PMI industrial, que é o índice de atividade dos gerentes de compras na zona do euro e no Reino Unido logo pela manhã. Então a parte inicial da nossa agenda foi tomada pelos índices de atividade dos gerentes de compras, o famoso PMI, do setor industrial. Ele mede ali a atividade do setor, como é que está o ritmo desse setor, se ele está expandindo, contraindo e em qual velocidade e direção. Então, parte da manhã tomada por isso. Depois saiu o índice de preços ao consumidor e o núcleo da zona do euro, mas ainda medição preliminar de setembro, porque setembro acabou de acabar. Inclusive, a gente tem uma transição entre setembro e outubro. A gente sai, acorda o cara do Green Day e canta Diário de um Detento, né? Isso que acontece nessa transição entre meses. Dia 8, olha aqui, às 8 horas no Brasil saiu o IPCS de setembro, então uma medição da FGV do Índice de Preços ao Consumidor, mas não para por aí. A gente tem mais um quadro de agenda para passar com vocês, porque às 8 horas da manhã saiu o Índice de Confiança Empresarial de setembro, Brasil, também medição da FGV. Às 9h15 sai o relatório sobre empregos, criação de empregos no setor privado, o relatório ADP, lá dos Estados Unidos, esse que eu sempre falo, né, que grosseiramente seria o nosso CAGED, e o payroll, grosseiramente seria a nossa PNAD. O payroll sai amanhã e está super aguardado. Amanhã não, sexta-feira. Hoje eu tô achando que é quinta, olha, eu tô num dia que, vamos lá, 10 horas da manhã no Brasil, saiu o índice de atividade dos gerentes de compra industrial aqui também, e nos Estados Unidos, 10h45. Hoje é o dia do PMI industrial no mundão todo, porque a gente também teve PMI industrial lá nos Estados Unidos, só que não a medição do S&P Global, e sim do ISM de Chicago. Medição de metodologia um pouquinho diferente, inclusive, que a gente usa para contrastar com o S&P Global. O legal do S&P Global é que ele divulga para todos os países, então a gente consegue, inclusive, comparar países diferentes e como é que está o índice de atividade entre eles, já que a metodologia é a mesma. Depois que eles divulgam tudo, eles fazem até a média global, né? Então isso é bem interessante para fazer essa comparação de ritmo entre os países e os setores e economias de forma geral. Temos mais um quadro, se não me engano, talvez esteja enganado, temos sim, às 11 horas da manhã, agorinha também, são investimentos em construção de agosto nos Estados Unidos. E lá, daqui a pouco, quando acaba o programa, sai estoque de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias na semana até 26 de setembro.
Também meio-dia aí, ó, não me deixa mentir, a agenda não me deixa mentir. Ao meio-dia sai o PMI Industrial Global, então essa medição, né, de média global do índice de atividade do setor industrial. E às 12h30, quem fala é o Tom Barkin, que é presidente do Fed de Richmond, e ele participa de uma conferência econômica na Universidade da Carolina do Norte. 2h30 da tarde tem o fluxo cambial semanal, velho conhecido nosso, aparece aqui sempre. E a China tem feriado da Semana Dourada. Desculpa, um beijo para o André Graziano. Toda vez que eu engasgo, eu lembro do André Graziano. Feriado da Semana Dourada deixa os mercados fechados na China continental e em Hong Kong. Feriado bom de Semana Dourada também poderíamos importar aqui para ter um feriadão em outubro. Mas não é o caso, mas vamos falar, os mercados estão fechados na China, então perde ali até uma referência importante de Ásia. China e Hong Kong. Então, aqui a gente fecha a nossa agenda, né? Principais indicadores aí são os PMIs e falas dos presidentes, dirigentes, diretores do Banco Central dos Estados Unidos, que estão muito no radar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos, dessa incerteza trazida por lá, e acaba passando também pelo esse mercado de juros, que também vem sofrendo ataques aí em relação, ou vindos, né, de Donald Trump. Vamos vir para o Brasilzão para falar de um assunto que está mexendo aí com todo mundo, porque a gente vai entregar 2 prêmios aqui hoje. Vou começar pelo primeiro e depois a gente fala do segundo, porque a gente está vendo uma tentativa de desidratação ou até de inchaço em alguns casos da proposta de isenção do IR. Estão enfiando um monte de coisa na proposta com a finalidade de dificultar a tramitação e melar essa tramitação e votação. Então, o texto, ele sofreu 53 emendas, né? Enfiaram 53 emendas no texto sobre a isenção do imposto de renda, aquele texto que já tinha sido aprovado ali na comissão do Senado. Aí vem a Câmara e enfia 53 emendas nesse texto. E muitas delas desconfiguram a proposta inicial e tentam ali burlar, inclusive, a compensação. E a compensação, ela é necessária, isso já foi falado várias vezes, a compensação é necessária para que o projeto aconteça. Então eu vou passar em algumas emendas, a gente fez o top piores emendas que apareceram na proposta, porque o Centrão, ele está fazendo um verdadeiro vale-tudo, como eu já falei, para tentar proteger os ricos e os setores de interesse que eles estão lá para proteger, que não somos nós, tá? Um spoiler triste, a maior parte da oposição e do Centrão tá ali para defender interesse de banco, tá ali para defender interesse de bet, interesse de boi, de bala, de bib, enfim, tá defendendo o BBBB todo aí, mas não a gente não começa com B, né? Poderia ser Brasil, né? Brasil, povo brasileiro, mas não, né? Estão defendendo outros Bs que não somos nós, e fazendo, né, várias emendas para tentar melar essa tramitação e tentar jogar uma água no chope da compensação, principalmente, não da proposta de isenção em si, mas da compensação, da onde vai vir o dinheiro, porque estão tentando proteger os ricos, né, até subiu uma hashtag ontem, né, Centrão contra a isenção, e outras também que estão ali aparecendo no Twitter. Então vamos passar por essas principais emendas que a gente separou para vocês e depois a gente entrega o segundo prêmio. Vamos entender o que são essas emendas problemáticas que apareceram no texto ontem, né? Essas 53 emendas, separamos algumas aí para falar para vocês. A primeira é do deputado Diego Garcia, do Republicanos, que troca a compensação. Então, ao invés de você tributar os ricos, o que você faria? Teria ali a compensação por bets, né? Você incidiria 15%, se não me engano, de imposto ali no que você transfere para bets. É uma coisa ali que não faz sentido nenhum. E por que ela é problemática? Porque ela rompe o nexo com altas rendas e a arrecadação acaba sendo até um pouco mais incerta. Mas mais que isso, né? Você está protegendo os ricos que você não quer que paguem pela compensação, você protege, né, essa camada
de pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano, você protege essas pessoas e joga no colo de outro setor que principalmente não vai passar. Né? Uma coisa dessa não vai passar na votação, porque tem interesses, inclusive, de setores que são protegidos lá no parlamento de forma geral, principalmente na Câmara. Então, você tem essa arrecadação incerta e mais. Né? Pode gerar evasão fiscal e, além disso, vai jogar as pessoas para sites ilegais para evitar essa tributação ali dos depósitos, transferências, enfim. Sem sentido nenhum, tá aí só para tentar blindar e melar também a tramitação. Outra proposta também de Diego Garcia, do Republicanos, extingue a retenção mensal sobre lucros e dividendos. Então, como funciona? Tem aquelas retenções, inclusive essa vem junto com a segunda ali. Elas estão quase juntas de forma geral, que é a 51, né? A emenda 51 do deputado Mendonça Filho, do União aí de Pernambuco. Inclusive, eles são os que mais propuseram emendas. Eu até fiz uma tabelinha para ver quem que tinha proposto mais emendas ao texto e aparecem 3 principais aqui que eu vou até pegar para vocês, porque o Excel não me deixa mentir. São eles o Mendonça Filho, né? Temos o Diego Garcia e, em seguida, a Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina, também aparece no top aí. E Comissão da Agricultura também teve um papel importante, colocou 9 emendas. Mas vamos lá. A gente estava aqui nas duas, que eu acho que dá para juntar numa só, a 22 e a 51, porque uma extingue a retenção mensal de lucros e dividendos. Então, você poderia postergar e recolher só lá no ajuste final. E por que isso é problemático? Pode aumentar essa postergação, favorecer a sonegação e, mais que isso, vai prejudicar o fluxo de caixa de recebimento mensal. Então, o que eles querem aqui? Que não tenha aquela retenção na fonte, que não tenha a retenção mensal e que isso seja feito lá no final. E isso pode, né, trazer alguns ajustes, algumas sonegaçõezinhas aqui e ali. Essa postergação vai atrapalhar o fluxo de caixa do recebimento também dos tributos. Então, bastante ruim essa proposta. E a outra, né, que eu acho que é prima dessa, é a apuração anual das altas rendas. Então, ao invés de fazer essa apuração mensal, você apuraria só lá no final e o efeito é muito parecido à emenda 22. A emenda 32 da Comissão da Agricultura elimina a taxação de altas rendas e manda cortar a despesa. Muito conveniente você jogar isso no colo do governo federal. Até vou falar sobre isso depois. Viola a LRF, né, uma compensação vaga, inclusive, e ameaça pastas importantíssimas, que são saúde e educação, pastas que estão ali para trazer o orçamento para a população. Né? Então, se você tira dinheiro da saúde, você está tirando dinheiro do SUS, do postinho, da educação, você está tirando dinheiro ali de pastas que vão, no final das contas, para as escolas. Então, você tem uma compensação problemática aí, né? Tentativa de jogar não só no lombo da população, então, para onde a corda sempre rompe no lado mais fraco, que é a população, e pastas importantes, não sei nem como os benefícios sociais não apareceram junto aqui, porque normalmente são os 3, né? É a tríade que todo mundo quer cortar, afinal, mexer no privilégio ninguém quer, mas cortar do dinheiro da população, todo mundo quer. E, além disso, a gente tem uma questão aqui, que quando você coloca uma proposta para cortar gasto, você está isentando o Congresso de votar o que dói para eles, que seria ir contra os interesses de bancadas que eles estão lá para representar, ou até mesmo você isenta eles de votarem contra seus próprios privilégios e, ao mesmo tempo, convenientemente, eles jogam a compensação para o colo do governo federal. Então, o governo federal fica, né, com essa responsabilidade de cortar gasto, e isso desgasta tanto o governo federal, porque aí ele que vai ficar responsável pelo corte de gastos, mas também você transfere essa responsabilidade. Então, muito conveniente fazer uma coisa dessa. Além de jogar no colo da população e no lombo do trabalhador, no lombo da população brasileira, esse rompimento de corda, você ainda se isenta de votar uma coisa que não é conveniente para você e joga a responsabilidade no governo federal, né? Então,
é uma conveniência só. Claro que isso provavelmente não vai passar. Isso só está aí realmente para dificultar também a tramitação e colocar, né, essa responsabilidade longe deles. E não passando essa compensação, a isenção também não passa. Então é bem conveniente, né, para quem posa de amigo do contribuinte, mas na verdade está defendendo o interesse de bancada. Mas vamos continuar aí para o nosso top piores emendas? Porque tem a emenda 8 da Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, que isenta remessas de lucros e dividendos a PJ aberta no exterior. E aí o que cria? Né? O que a gente vai criar com isso? Brechas de planejamento tributário. Então você abre uma PJ no exterior e começa a abrir uma brecha para que você não seja tributado aqui, porque você remeteu o lucro para o exterior. Então aqui, né, é o famoso abrir uma brecha na lei para tentar se favorecer, né, e de forma legal, porque estaria na lei. Então vai gerar aquele famosinho planejamento tributário internacional. Emenda 43 do deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, isenção até R$10 mil. Renúncia, que não vai dar para cumprir, sem compensação. Então o cara está falando, vamos aumentar então para 10 mil? E aí a gente nem explica de onde vai compensar isso, porque aí vai melar o projeto inicial, porque não vai ter como compensar de uma forma equilibrada. Então parece, né, muito também está posando de amigo do contribuinte aí, mas na verdade está tentando melar tudo, está tentando jogar areia na proposta de lei, no projeto de lei. Agora a gente tem a emenda 7, também da Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, que é isenção a R$6 mil. Mesma coisa, né? Amplia o custo sem fonte e joga também um pouco de areia e água no chope do PL. Do PL, projeto de lei, tá? Não do partido. A deputada Coronel Fernanda, aqui do PL de MT, dedução de despesas essenciais. Essa é muito boa, né? Porque dedução de despesas essenciais, e aí também tem uma parte que fala sobre despesa de PET. Então aqui também está tentando posar de amigo do contribuinte, mas na verdade está tentando botar mesmo bomba relógio no projeto de lei, porque tem uma complexidade enorme, né? É uma coisa que também abre brecha para despesas que são... O que são despesas essenciais, né? E aí entra um monte de outras emendas que falam aí do PET, de viagem, enfim, remessas de viagem ao exterior. Então, assim, começa a abrir brecha para proteção e blindagem, porque você começa a abrir tanta exceção e tanta forma de dedução ali, que no final das contas, o que estão querendo fazer é um vale-tudo para o rico tentar não pagar imposto. No final das contas, é isso, ou para dificultar tanto a tramitação, para que caia e isso não seja resolvido. Tá? Então, são dois pilares aqui da maioria dessas emendas. Deputado Paulo Litro, aqui do PSD do Paraná, isenta o imposto de renda remessas de viagens do interior. Jabuti sem nexo com a proposta de isenção do imposto de renda por faixa. Não faz sentido nenhum colocar isso. Então, a gente está vendo aqui, né, que são propostas, são emendas que, na verdade, estão tentando blindar mesmo os ricos, estão ou tentando diminuir a base tributária, a base de cálculo, ou em outros momentos, jogando a responsabilidade para o colo do governo federal com corte de saúde e educação, que vai fazer com que haja indisposição com o governo federal, que vai ter que fazer os cortes, e, além disso, você não só joga essa indisposição para o governo, como desgasta a imagem dele. E se não passar, né, você também mela a tramitação do imposto de renda, que é uma proposta que vai favorecer milhões de brasileiros, mas que está sofrendo com esses atritos, porque cai no colo dos ricos, e não só isso, vai ser um projeto provavelmente de sucesso para o governo federal. Então estão tentando desgastar de qualquer forma isso. Mas a gente também tem, não só as top piores emendas, como a gente vai entregar um prêmio agora, que é o Prêmio Jabuti. Mas não é o Prêmio Jabuti que a gente conhece da literatura. É o Prêmio Jabuti das emendas, porque colocaram um monte de jabuti no meio. O que é jabuti? Quando você tem um projeto tramitando, você coloca ali no meio um monte de propostas que não têm ligação com a proposta inicial. Não tem nexo com a proposta inicial, elas se descolam do tema e do projeto inicial de lei. Você enfia ali no meio para tentar favorecer setores.
E nesses jabutis, quem está tentando se favorecer aí, colocar uma coisinha ou outra para favorecer setores, ele mesmo, o agro. Então a gente separou o prêmio Jabuti do agro nas emendas. Vamos ver o que a gente colocou aqui para vocês entenderem por que é que são jabutis, né? E o que tem ali por trás. Vamos colocar em tela grande porque está pequenininho. Comissão da Agricultura, emenda 33, isenta o imposto da receita bruta anual de atividade rural de pessoa física até R$ 508 mil, atualizado pelo IPCA. O projeto vai tratar uma faixa... Por que ele é desconexo aqui? Tá? É sempre essa ideia. Ele vai tratar uma faixa de isenção por renda da pessoa física e compensações, criando aí um regime setorial amplo para a atividade rural. E aí muda o foco, né? Você está mudando o foco do negócio, que é a isenção de imposto de renda para a pessoa física. Você começa a colocar uma política setorial e quebra ali essa neutralidade e traz um tratamento distinto por setor. E aí esse tipo de desenho deveria tramitar em lei específica e não enfiada, embutida no PL, aí, no projeto de lei do imposto de renda, no texto que trata sobre o imposto de renda. Então você começa a ver que estão sendo enfiados e embutidos aí um monte de temas que não tem a ver com o imposto de renda. Por exemplo, a ideia aí de aumentar também o teto para R$ 700 mil em vez de 500, então muito a ver com o anterior. Mesma coisa, né? Setorial, expande a renúncia, intensifica a distorção de um projeto de lei que deveria focar numa faixa geral para todas as pessoas físicas. Você começa a setorizar isso para favorecer uma bancada que tem um lobby grande no Congresso. Todo mundo sabe que existe a bancada do boi, né, um dos Bs, e que ali a gente está falando de agronegócio. Então começa a aparecer um monte de jabuti aqui para favorecer o agronegócio. Outro, emenda 36 da Comissão da Agricultura. São 9 da Comissão da Agricultura e podem ver, né, que a maioria desses jabutis veio de lá. Claro que aqui é do deputado Evair Melo, do PP do Espírito Santo, mas a gente tem também outra da Comissão da Agricultura, que classifica arrendamento de imóvel rural como atividade rural para fins de tributação, pacificando controvérsia com a Receita. Então, aqui é a emenda 36. Por que ela é desconexa? Por que ela é jabuti? Por que ela não tem nada a ver com o que a gente está falando? Porque trata de um conceito jurídico tributário setorial também. Então, tudo é muito setorial, tudo é muito específico. Foi enfiado ali realmente para favorecer interesses específicos e não gerais, como trata o projeto. Abre brechas de reclassificação de renda de aluguel virar rural e altera as bases fora do escopo da isenção, que é ampla, né, e não restrita ali a um setor só. Então, você traz ali, né, muda o escopo de uma faixa ampla do imposto de renda e não vai contribuir nada para o objetivo do projeto de lei, que é o alívio por faixa de renda e compensação. Então, a gente começa a perceber que não só tem aquelas emendas sendo colocadas para favorecer ou blindar ou proteger, isentar os ricos de alguma forma, seja por dedução, seja por encaixe ali de alguma proposta, alguma emenda que blinde mesmo, ou por dedução, ou até mesmo por ali dedução, agora me fugiu a palavra, mas vocês entenderam o conceito amplo, né? Ou pela dedução ou pela blindagem mesmo, por você tirar, né, aquela compensação, jogando, por exemplo, nos cortes de gastos, ou colocando um monte de coisa setorial que não tem nada a ver. Agora vamos seguir para o próximo quadro, porque a gente tem mais um quadro de top jabutis, que é a emenda 34 da Comissão de Agricultura, que amplia a rol de insumos agropecuários com alíquota zero PIS e COFINS para bioinsumos, corretivos, inoculantes, entre outros, com caráter interpretativo. Também não tem nada a ver, né? Mexe com contribuição de PIS e COFINS, que não está falando de outro tributo, de outra base, dentro de uma proposta sobre imposto de renda da pessoa física. Então, nada a ver. Outra coisa que teve ali, que não apareceu aqui, mas também é uma top emenda, é aquela que joga na contribuição social do lucro líquido dos bancos. Então, ao invés de você tirar dos ricos, você joga no colo dos bancos. Isso não vai passar, primeiro, porque vai mexer com o interesse do setor financeiro. Ponto 1. Ponto 2, mais uma forma de você blindar as pessoas ricas e não
reverter ali o caráter contributivo delas e jogar no colo de outro setor. Então a gente percebe esse fio condutor, né? Ou tenta colocar uma coisa estapafúrdia que não vai passar e, ao mesmo tempo, tentando tirar essa responsabilidade de tributar as pessoas com maiores faixas de renda, mostrando a permanência, a manutenção desse privilégio de quem está votando. A pessoa que está votando em benefício próprio, tentando tirar a responsabilidade de compensação do bolso dela e jogando ou em outro setor, ou no colo do governo federal, ou tentando fazer uma dedução também esdrúxula para que não recaia sobre ele a responsabilidade da compensação. Porque, na verdade, as pessoas não querem mexer no bolso, elas não querem contribuir tributariamente para a isenção do imposto de renda até R$5.000. É isso que está em jogo. Além do que, várias coisas não vão passar, tentando melar a compensação. Então, a gente vê uma série de aspectos que vão se mostrando nessas emendas. Outra coisa também, Jabuti, obrigar os bancos a direcionar 70% dos recursos captados por LCI, LCA e LCD às finalidades específicas. Então, aqui também interferem regras de crédito do sistema financeiro, também não tem nada a ver com a proposta inicial, que é a compensação do imposto de renda. Então, vejam a que ponto chegamos nessas compensações e nessas emendas para tentar, no fim das contas, livrar o bolso de quem vai pagar e ainda setorialmente favorecer o agro. É um absurdo. Em tese, em final das contas, é um absurdo e tem só esse realmente caráter de tentar desmontar a proposta de imposto de renda e principalmente da compensação, porque um não acontece sem o outro. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, os privilégios sendo duplamente preservados, né? Seja por coisas setoriais ou por essa blindagem, por essa tentativa de alívio em quem pagaria o imposto de renda. É um completo absurdo, emendas péssimas, horrorosas, top emendas ruins e prêmio Jabuti para o agro aqui. Tá? Que não, como eu falei, não é o de literatura, esse não tem nada a ver. Vamos pegar o avião, vamos para os Estados Unidos rapidinho para falar de Donald Trump. Eu acho que eu tenho 3 minutos, acho que nem vai dar tempo de falar do Donald Trump. Acabei de ver que são 11h27, fiquei aqui pistolando com o Centrão, batendo na oposição e nem vai dar tempo da gente falar do Laranjão. Uma pena, mas a gente fala amanhã, porque aí com certeza a gente vai ter atualização da treta. Então a gente já passa amanhã por todos os absurdos que rolaram, tanto na reunião com os militares, quanto em relação ao shutdown, que acabou, né, a paralisação ali teve o seu prazo expirado ontem. Então a gente atualiza todos os pontos para vocês amanhã. Eu prometo que eu trago vídeo do Trump, todos os aspectos que a gente separou e falas muito problemáticas que rolaram e ataques bem específicos também. Amanhã a gente trata disso, agora eu quero convidar vocês, então vamos pegar avião para outro lugar. Vamos pegar avião sem jogar essas despesas nas emendas lá para tentar isentar nosso imposto de renda. E vamos pegar o avião, vamos para a Argentina, porque a gente tem um documentário incrível que vai ser estreado aqui no ICL no dia 9 de outubro, às 8 horas, uma quinta-feira, que é o Vai pra Argentina, Carajo. Então, você quer assistir esse documentário? Se inscreve aqui em iclmercado.com.br para garantir o ingresso. A exibição é gratuita para todo mundo, mas vocês precisam pegar o ingresso e para receber lá no final o link para assistir o nosso documentário. Então, uma sessão de cinema grátis, todo mundo gosta, todo mundo quer ver aí as falcatruas do Milei, por que elas não estão dando certo? Então, iclmercado.com.br ou o QR Code que está aqui no cantinho, é só apontar para a tela. E quem sabe, se o mercado tiver um monte de inscrições, eu não dou um spoilerzinho do que vem por aí no documentário. Eu já assisti, então posso dar spoiler, hein? Mas não vou dar spoilers muito importantes, vou só dar spoilers que vão atiçar e aguçar a curiosidade de vocês para assistir o documentário. Tenho certeza que vocês vão gostar, então iclmercado.com.br. E agora jogo para os nossos vizinhos de cima, vocês vão pegar o avião, na verdade o elevador lá para cima, porque o rolê ICL já vai começar com a Roberta Garcia e o Guga Noblar. E eu volto amanhã para passar aí pelo Laranjão e outros aspectos que mexem com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade
ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!